ela decide roubar porque ela não tem dinheiro. E também porque ela tem que se ver só, né? De alguma forma. O pai mal dá um mísero dinheiro. Trabalho não dão pra ela porque ela é menor de idade. 17 para 16/17 anos. Vamos colocar aí. Quase a mesma idade do professor. E ela faz toda uma cena e guarda na bolsa dela. E o professor obriga ela a devolver e ela fala, não cruza no meu caminho. E pra que ele cometeu o erro? Mas, Jordana, por que você fala que esse homem cometeu o erro no início? Não foi já os flashes das alunas, né? Esse foi o erro. Mas o pior erro que ela pediu pra ele deixar ela em paz. Ele não deixou, ficou insistindo na cola dela que nem chiclete. E como se ele tivesse alguma coisa a ver com a vida dela. Então, ele pega a bolsa dela, ela se irrita e dá um chute forte nele. Com um chute, ela consegue derrubar o homem. Que bem merecido. Esse chute ele deveria muito mais tempo com o que ele faz com os estudantes, tá? E muitas das pessoas romantizam que ele pode ser homem. Mas uma cena que me dá asco, que todo mundo confunde bondade com romantismo de aluno e professor. De 16 a 18 anos. E com um chute bem forte, ela derruba ele. Essa menina é boa de luta. Bom, gente, eu não vou me prolongar porque eu não quero dar muitos spoilers pra vocês, porque talvez o vídeo possa ficar longo. Esqueci de mencionar quase pro final que quem sofre o abandono parental não consegue ser amado ou não consegue retribuir o amor, ainda mais com as pressões psicológicas da vida da doutora, né? Essa doutora, ela não queria ser médica desde o início. Ela se tornou pelo sonho da avó, não dela. Como ela é durona, mas tem um lindo coração, ela realizou o sonho da vozinha dela, mesmo sendo expulsa da escola. Esse professor que flertava com as alunas deu uma oportunidade de ela achar uma escapatória. E ela agarrou com tudo na medicina, né? Gente, Latidos do Coração representa uma história real. Não é fictícia da parte muito romantizada. Bom, algumas partes eu achei romantizada na série Latido do Coração. Eu ia falar corações. Os corações estão no ar que vocês estão falando, né? Gente, os corações, as meninas suspiravam pelo professor na época de estudante de 2010 a 2011. E agora, quando a menina, que é a médica, é a menina, e ela se torna médica depois, 2 anos depois, que ela foca nisso. E que ela não consegue se apaixonar pelo médico, as pessoas reclamam. Falando, ai, esse médico é lindo. Ai, esse médico é isso. Esse médico é meu sonho de namorado. É meu sonho de marido. É muito romantizado. Esse médico é o estereótipo que irrita. O estereótipo muito exagerado no heroísmo. O estereótipo muito exagerado no galã. Tipo, ai, como é que essa doutora não consegue chegar? Que ele é perfeito, com atitudes perfeitas, mesmo ela sofrendo, ele tá lá e ela tá lá desmerecendo ele. Gente, a doutora não foi lá pra achar marido. Ela foi pra trabalhar, realizar o sonho da avó com garras e dentes. E também uma forma de escape. Ela vai apaixonando aos poucos por esse médico neurocirurgião, esse residente-chefe. O amor não é imediato. Agora, o que me irrita? Irrita. É o estereotismo herói, que envolve os homens e as mulheres como bobas por não se apaixonar
por homens galãs, né? Esse estereótipo me irrita num nível. Ai, não vou nem falar. Porque o soco que ele mereceu no início foi bem dado por ela. Pena que não deu outro. Mas assim, ela começa a perceber os sentimentos e se analisar aos poucos. Porque ela não enxerga o estereótipo galã. Ela não enxerga isso. Mesmo se ele tiver uma beleza ou for mediano. Porque o sonho dela não é ser médica, não é estar naquele hospital, não é salvar vidas. Desde o início, ela deixou isso bem claro. Para todos os homens que ela conheceu, ela deixou o objetivo claro. Focar nos pacientes e focar na sua vida privada. Quando ela morreu, então ela decidiu ficar responsável por ela, a avó dela, desde a época rebelde. Mas, então, antes da avó morrer, ela fez um pedido pra neta que tornasse médica. Então, a doutora carregou esse sonho a todo custo. Nem que ela enfrentava as cobras do hospital, mas enfrentava. Agora não passou o passado do médico. A gente gostaria de ver sem ele ser o galã, sem ele ser esse estereotipado galã. Eu gostaria de ver como que ele chegou à medicina, como que ele conheceu a residente-chefe e como que ele conseguiu ser residente neurocirurgião sem o estereótipo galã. Porque o único estereótipo que a série deu pra ele foi esse. Ele conseguiu as coisas por ser bonito. E para as mulheres gostar dele. Um estereótipo muito... Enquanto a mulher, ela tem que se esforçar muito mais que o homem. Jadana, você tá sendo isso com teus homens? Não tô. Eu tô com raiva desse estereótipo. E eu tô curiosa pra saber do passado do doutor. Mas a série não mostra isso, não relata isso. Latidos do coração. Ela relata só estereotismos galã. E as enfermeiras usam salto. Mas na realidade as enfermeiras não usam salto, usam crocs e até as neurocirurgiãs. Menos as médicas que é nutricionista e as médicas que têm os pacientes no escritório mesmo. Quando ela morreu, então ela decidiu ficar responsável por ela, a avó dela, desde a época rebelde. Mas, então, antes da avó morrer, ela fez um pedido pra neta que tornasse médica. Então, a doutora carregou esse sonho a todo custo. Nem que ela enfrentava as cobras do hospital, mas enfrentava. Agora não passou o passado do médico. A gente gostaria de ver sem ele ser o galã, sem ele ser esse estereotipado galã. Eu gostaria de ver como que ele chegou à medicina, como que ele conheceu a residente-chefe e como que ele conseguiu ser residente neurocirurgião sem o estereótipo galã. Porque o único estereótipo que a série deu pra ele foi esse. Ele conseguiu as coisas por ser bonito. E para as mulheres gostar dele. Um estereótipo muito... Enquanto a mulher, ela tem que se esforçar muito mais que o homem. Jadana, você tá sendo isso com teus homens? Não tô. Eu tô com raiva desse estereótipo. E eu tô curiosa pra saber do passado do doutor. Mas a série não mostra isso, não relata isso. Latidos do coração. Ela relata só estereotismos galã. E as enfermeiras usam salto. Mas na realidade as enfermeiras não usam salto, usam crocs e até as neurocirurgiãs. Menos as médicas que é nutricionista e as médicas que têm os pacientes no escritório mesmo.
Oi, gente, voltamos, mas todo mundo no hospital não se refere a Gil como doutora, principalmente a Banha. Ela é uma pessoa muito invejosa que passa por cima para conseguir o que quer. Mas na verdade, a Banha, ela só tem problema consigo mesma, problema de autoestima que ela precisa resolver com ela. Coisa que a Gil ela resolveu com ela no passado, mas não resolveu o segundo problema dela, a Gil. E todo mundo só vai referir o nome da doutora Gil no episódio 9 para 10, o latido do coração, ou latido de um coração. Vai falar também de coisas que acontecem nos hospitais, algumas coisas verídicas que acontecem que são verdades, algumas não. Algumas cenas são ficção e outras são realidades. Tipo a cirurgia, momento de tensão do cirurgião, psicológico desgastado, mas tem que fazer mais de 1000 cirurgias por mês ou por dia, isso é verídico. Agora, crimes que acontecem pode acontecer também. E algumas cenas que não procedem, que só foi do roteiro. Mas muitos estão especulando que o hospital da série Latido de um Coração pode ser um cenário ou pode ser gravado no hospital real. Tempo real mesmo. Algumas cenas são gravadas em hospitais reais e outras não, porque pagar o hospital